Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo espírito de oração, de adoração, Spirits of worship and prayer. nós queremos receber o nosso Pai, We want to receive our Father. que vai nos abençoar com a palavra de Deus Who nesta will manhã. bless us Uma with salva the de word palmas. this morning. Jesus. Aleluia. Hallelujah. Será que estamos contentes com Jesus? Are you happy with Jesus? Agradecemos ao Senhor por esta semana finda, We thank God for this ending, for the ending week, pela conferência que nos deu e que foi dirigida pelos nossos jovens. by the conference given led by the youth. Foi uma bênção compartilhar temas à volta de recuperação de valores. It was a blessing. We talked about redeeming the value. E durante a semana Deus nos fez lembrar dos valores que nós temos God reminded us during the values we have during e the week, outros que nós perdemos and others that we lost, ou negligenciamos e que precisamos então recuperá-los. or that we neglect and then we need to recover. A grande pergunta é esta: Now the greatest question quais is, são os valores que você ainda mantém what are the values that you still maintain como or filho have de Deus, as a son or daughter of como God, filha de Deus, as a daughter of God, como esposa, as a spouse, a como wife, marido, as a husband, como profissional, as a professional, como estudante as a student, cristão? as a Christian. Quais são os valores que você ainda guarda? Which are the values you still keep? E a outra pergunta: quais são os valores que você já tem negligenciado, And the other question, which are the values que não faz that mais you parte da neglect, tua história, that don't make part of your life que não anymore, faz mais parte da tua realidade hoje? part of your present reality? Será que quem te olha ainda vê valores em ti? I wonder if those who look at you still see values in you. É bom refletir, It is good for us é to bom ponder meditar, and reflect, depois então tomar a decisão and then take a de decision recuperar os valores and perdidos, redeem the lost de values, resgatar os valores and perdidos. rescue the lost values. Aleluia. Hallelujah. Porque o teu valor está nos teus valores. For your values are in your values. São os teus valores que fazem de ti um homem Your valoroso. values makes of you a warrior man. Aleluia. Hoje é a conclusão do nosso So trabalho today we shall conclude our work, e Deus vai ainda nos abastecer com o resgate de certos outros valores. and God will feed us with the rescuing of other values. Vamos abrir a palavra do Senhor Let's open the word of God na primeira carta de Pedro, in the first epistle of Peter, no seu primeiro capítulo. and on chapter number 1. Primeiro capítulo, a partir do versículo 1 em diante. Assim diz a santa palavra do Senhor, em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 adiante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, se não necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8.
ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Versículo 9. O último. E o último, alcançando o fim da vossa fé, a salvação, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Palavra do Senhor. Amém. Eterno Pai, muito obrigado pela leitura da sua bendita palavra. Queremos ouvir a sua explanação. Haja o Espírito Santo a funcionar plenamente na nossa vida, dando-nos a revelação da sua palavra, e que esta revelação transforme a nossa vida como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. You may be seated. A revelação da palavra de Deus traz vida. The revelation of God's word brings A life. vida de Deus penetra em nós através da revelação da sua palavra. God's life gets into us through the revelation of A His palavra word. de Deus carrega a vida de Deus. The word of God carries the life of God. A palavra de Deus carrega o poder de Deus. The word of God carries the power of God. A palavra de Deus carrega a sabedoria de Deus. The word of God carries the wisdom of God. Carrega a ciência de Deus. Carries the science of God. Aleluia. Hallelujah. Então, para receber todas essas bênçãos, todas essas virtudes que estão na palavra de Deus, é preciso que você tenha a revelação dela. To receive all the virtues of the word, you must have the revelation of O the word. Espírito Santo é quem inspirou a palavra de The Holy Deus. Ghost inspired the word. E é o único agente que ajuda-nos a ter a revelação desta He's palavra. the only agent to help us have the revelation of the word. A revelação significa desvendar o que está escondido. The revelation means to search what is Então o hidden. Espírito Santo tem o poder de tirar o véu na nossa mente, The Holy Ghost has para que power. possamos ver claramente, não é, a realidade da palavra de To Deus. remove the veil from our mind for us to see clearly the Que a reality of the verdade word da of God. palavra seja-nos tão óbvia, tão clara, que não haja dúvida no nosso Let the coração. word be so obvious and clear enough that we should not Que a have any doubt revelação in da our heart. palavra nos traz conhecimento de Deus. The word of the Lord brings knowledge of Este God. conhecimento que vai influenciar a nossa vida de maneira que nós sejamos transformados como Deus quer. The knowledge that will influence our life for us to be transformed as God wants. Por isso é importante prestar atenção na palavra para acatar a revelação que nela está. That's why we might pay attention to the word for us to catch out the revelation of the word. Aleluia. Hallelujah. O apóstolo Pedro escreveu esta carta aos forasteiros que estavam espalhados naquela Ásia Menor, naquela área da Ásia Menor, Apostle Peter wrote this, letter to the pilgrims of the dispersion para transmitir-lhes a esperança que há no Senhor, to transmit the hope that is in God, apesar de vivermos num mundo hostil, in spite of being in a hostile num world mundo que rejeita a Cristo, that reject the Lord, num mundo que não aceita a revelação de that Cristo, don't accept the revelation of Christ. e um mundo que ataca todos aqueles que confessam A Cristo. world to attack all those who confess Christ. Naqueles anos, meus irmãos, não era fácil para os cristãos, In those years, it was not easy for believers. porque os imperadores romanos endemoniados estavam a perseguir a igreja. But the Romans, demonized, were persecuting the church. Então Pedro vai escrevê-los para poder transmitir-lhes esta verdade, que nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, mas temos uma cidade, temos um Senhor, temos um reino e temos uma herança que está à nossa espera. Peter wrote to them saying, though we are foreign, we have a hope, we have a Christ, a city E waiting Pedro for vai us. lhes comunicar valores que eles devem então experimentar, guardar, usar no meio das perseguições que estavam a se abater naquele tempo. And Peter wrote to them, Father, they should use in the midst of persecution at that time. E esta mensagem de Pedro preparou a igreja, ou seja, todos aqueles que eram crentes naquela altura, porque haveria uma grande perseguição que se sucederiam depois daquela And mensagem. Peter wrote this message to all the believers at that time because of the coming persecution. Nero, quando se levantou nos anos 63, 64,
when Nero stood up, mandou matar os crentes de uma forma incrível. he asked to, for them to kill all the believers in a very Se incredible way. agradavam em colocar os crentes nas arenas onde estavam sendo devorados pelos leões. They were pleased to see believers being killed by lions, Como se fosse uma brincadeira. as if it were a joke. Muitos dos nossos irmãos morreram serem comidos pelos animais ferozes à vista de todo mundo. Many of our brothers were killed by animals, Outros seen foram by everybody. crucificados, outros foram queimados e tantos por aí. Others were crucified and burned. Mas a palavra do Senhor, a revelação da palavra de Cristo, através do apóstolo Pedro, preparou a igreja a enfrentar aquele momento tão difícil com alegria. But the word of God in the mouth of Peter prepared the people to face that moment with joy. Havia cristãos que diziam nos leões: venha, The believers venha were me saying to comer, lion, come and swallow me. venha me comer. Come and eat me. Já viu homem a dizer no leão: vem, You podem see a man comer, saying to lion, porque come eu and eat sei, me. você vai comer esse corpo, mas não vai tocar a minha alma. Oh, I know you will eat my body, but not my soul. Você vai comer o meu corpo, mas não vai destruir a minha vida. You will eat my body, but not my life. Venha, leão, podem comer. Come, lion, you can eat me. Porque estavam preparados. For they were preparing. A palavra de Deus nos prepara para os dias que vêm. The word prepare us for the coming A days. palavra de Deus não vem só para poder te fazer lembrar das coisas do passado, The word does only remind you about the past things, mas te prepara para amanhã. but prepares you for Te tomorrow. prepara para amanhã. Prepares you for tomorrow. Quando Deus está falando de recuperar, de resgatar os valores, Let's talk about redeeming value, é porque você vai precisar desses valores amanhã. because you will need them tomorrow. Diga amém. Say Se amen. você não tiver valores, If you have no value, se você não tiver equipados, you are not equipped. amanhã vai te destruir. Tomorrow it will O destroy you. inimigo está fazendo planos para destruir a tua The vida. enemy is planning to destroy your life. Mas os teus valores By your values. são munições que vão te preparar, que te vai ajudar a combater o bom combate e vencer. Will prepare you to fight the good combat and win. O que interessa para Deus não é o teu passado. That is not interested in your past. O que interessa para Deus é o teu He's futuro, interested in your future, o teu destino. your destiny. Até onde você vai com Ele? Until where you will go with Him. Até onde você vai continuar a confessar a tua fé no Until Senhor? where you will handle, confess your faith in O que God. importa mais não é o começo, mas é o fim. The end is better than the beginning. Melhor é. Vale a pena começar fraco, mas terminar It forte, is better to begin weak do and que finish começar strong forte e terminar fraco. than begin strong and finish Vale a weak. pena o dia do fim do que o dia do começo. Better the ending point than the beginning. Por essa razão, querida igreja, That is why, beloved church, precisamos de valores, we need value. precisamos de qualidade, We need quality. para então o nosso futuro que seja um futuro abençoado e garantido. That our future can be a guaranteed and a O que blessed você one. perde hoje, What you lose se você today, não sabe resgatá-lo, if you cannot vai te redeem, fazer falta amanhã. it will lack you tomorrow. Vai te fazer falta amanhã. You will lack it tomorrow. Muita gente perderam o valor da juventude. Many, lost the value of the Você youth. mas sabe qual é o valor da juventude? You know what is the value of the youth? É a força, It is strength. é a disposição mental It para is estudar, mental disposition to study. é a capacidade de memorizar. It is the capacity to memorize. Quando você passa o tempo da juventude, When you pass the vai time chegar of num youth, tempo que você está a ler, mas as coisas não there entram. is a time you can read, but you don't Porque memorize. já não tem os valores da juventude. You don't have the youth values. Encorajamos pessoas a estudarem hoje, We encourage people to study porque today. você vai precisar disso amanhã. You will need it tomorrow. Com 75 anos, se você quer começar a escola primária, 75 years, you want to go to primary school. vai te ser difícil, It is going to be hard for you. porque você já perdeu muitos valores da But juventude. you have lost many youth values. Prepara-te hoje, Prepare yourself today. para que amanhã seja suave a tua That vida. tomorrow your life can be good or Se better. você não se preparou hoje, You didn't prepare yourself se você today. não usou dos valores que tem hoje, If you haven't used the value you have today, amanhã vai te fazer falta. tomorrow you will lack them. Pedro preparou a igreja, Peter prepared the church, comunicando-lhe valores que vão lhes preparar para enfrentar a grande perseguição. communicating them the value would Ninguém prepare them sabia to que face the viria great persecution. tanta perseguição como aquela. Nobody knew about the great Pese embora persecution que at já that havia time. perseguições. Though they were that time persecution. Mas quando Nero apareceu, But a situação mudou. But when Nero came, everything changed. Estamos a passar crise econômica, We're going through economical crisis. não é?
Mas você não sabe o que vai vir amanhã. But you don't know what is to come. Você não sabe o que vai acontecer You don't amanhã. know what is going to happen tomorrow. Todos nós estamos a pensar, depois de um ano, bom, aquilo vai think, acabar depois de 2 anos. After Mas não years sabemos o can que vai end, acontecer but amanhã. We don't really know what Por is isso going to você happen precisa de tomorrow. valores So you need values para enfrentar o amanhã. to face up tomorrow. Seja ela cinzenta ou verde, ou amarelo ou castanho. Doesn't matter the color. Mas que você esteja preparado. You be prepared. Qualquer que venha surgir, Doesn't matter where we come. você esteja pronto a continuar com teu Deus. Be ready to continue with your O God. que vai acontecer se hoje fecharem as igrejas? What if they close the church? Já não today? temos grupo de louvor. No more praising Se team. já não temos pastores. No more pastors. Se já não temos salão onde podemos reunir. No more place where we can get there. Até onde você vai permanecer na fé? Until when we will remain. A igreja in tem faith. que estar preparada por todo esse tipo de The situação. church must be prepared for all these kind of situations. Por isso você precisa de valores. That's why you need values. Aleluia. Aleluia. Os teus valores Your values farão com que você permaneça will firme, make you remain steadfast, sofrendo as consequências suffering the consequences da tua decisão de seguir a Cristo of até your o fim. decision to follow Christ until the end. Mas aqueles que estão ligados a Cristo But those who are linked e to Christ perseverarem até o fim and persevere until the serão end salvos. will be saved. Aqueles que perseverarem até o fim Those serão who salvos. persevere until the end shall be Aqueles que saved. não perseverarem até o fim Those who don't persevere until não the serão end salvos. will not Mas be para saved. perseverar até o fim, But to persevere until the end, certos valores são requeridos. we need certain values. Vamos analisar em poucas palavras Let's analyze in few words. esse pequeno trecho que acabamos de ler. Now, where the passage we have read. Mas eu peço aos cristãos lerem todo o livro de Pedro, You know, I ask you to read all com the book of espírito de Peter. meditação, para poder então receber a revelação da palavra. The spirit of meditation to receive the revelation of the word. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aos estrangeiros que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Vocês são eleitos de Deus. You are God's elected. Quer dizer, você não é um povo comum. That means you are not a common people. O fato de estar em Cristo não foi apenas pela tua própria decisão. You are in Christ not by your own decision alone. Há uma ação do Espírito na tua vida There is an action of the Holy que Ghost in your levou-te life a conhecer a that Cristo. took you to know Christ. Você não aceitou Cristo por vontade You própria have apenas, accepted Christ with your own mas a will tua alone. vontade foi influenciada por alguma coisa acima da tua vontade. But you were influenced by somebody above Deus your te will. elegeu. God elected Deus you te escolheu God has chosen antes you da fundação do mundo before the foundation para que of the venha world. pertencer ao seu reino. that you may belong to His Você é um eleito do Senhor. You are God's elected. Eu sou um eleito do I am Senhor. God's elected. Venha o que vier, sou eleito do Doesn't matter Senhor. what comes, I'm God's Até essas elected coisas one. acontecem comigo porque eu sou eleito do And things Senhor. happen because I am an elected one. Saiba que você é eleito de Know Deus. that you are elected O of God. dedo de Deus está sobre a tua The vida. God of God is in your A life. graça de Deus está sobre a tua The vida. grace of God is A in your misericórdia life. de Deus está sobre a tua The grace vida. of God is in your Deus life. tem um plano para a tua vida. God has a plan for Por your isso que te life. puxou a That's Jesus why He Cristo. took you to Christ. Você é um eleito do You Senhor. are God's elected Não one. seja ignorante. Don't be ignorant. Não ignora a tua posição em Don't Cristo. ignore your position in Eu Christ. sou um eleito do I am Senhor. an elected of Se God. Deus me elegeu, If God has elected Ele me, nunca vai me deixar. He will never Se forsake Deus me. me elegeu, If God has elected Ele vai me proteger. He will protect Se me. Deus me elegeu, If God has elected Ele vai andar comigo. He will walk with Se me. Deus me elegeu, If God has Ele vai elected continuar a trabalhar na minha vida. Keep on Se working, Deus me man. God has elegeu, elected o you. diabo vai se levantar contra mim, The devil will mas não vai me He vencer. will not prevail. Porque Ele me elegeu. God has Essa é uma elected. virtude. This is a Saber virtue. que Deus me elegeu. Know that God has elected us. Eu vou passar por I dificuldades, will go through setbacks porque Deus me elegeu. because God has elected me. Aleluia. Hallelujah. Mas essa dificuldade não vai me destruir, But it's difficult when I porque kill you. Deus me elegeu. Because God has A elected. eleição de Deus God's é elected algo is poderoso, something mighty. porque é algo que vem na ciência de Deus, no conhecimento de Deus. Comes in God's knowledge. Deus não cometeu um erro. God didn't make no mistake. Eleger-me como seu He filho. elected me as Ele his não son. cometeu erro. Make no mistake. Escolher você. Choosing you. Não importa a tua raça. Doesn't matter your race. Não importa onde você vive. matter where you Não live. importa a família da qual você matter pertence. where you belong. Deus te elegeu. Deus
Deus te elegeu. God has elected. Apesar da situação econômica, In spite of Deus te economic elegeu. God is elected. Apesar da situação social, Deus te elegeu. God is elected. Apesar das tuas In spite dificuldades, of your as difficulties, tuas limitações, your limitations, Deus te elegeu. God has elected. Ele não te elegeu baseando no teu conhecimento, Based on your knowledge. baseando nas tuas qualidades. Based on your qualities. Ele te elegeu Elected. baseando no seu amor, Based on his love. na sua misericórdia, Based on his mercy. na sua graça. Based on his grace. Deus te elegeu. God has elected. Diga, Deus Say, elegeu-me. God has elected. Deus elegeu-me. God has Aleluia. elected me. Hallelujah. Oh, aleluia. Oh, É bom aleluia. saber disso. It É is bom se good. apegar nisso. So grab his in order. No tempo da perseguição. In this time of persecution. Lembrando que eu não estou sendo perseguido Remember, I'm not being persecuted. por nada. For É porque nothing. Deus me elegeu. Because God has Venha a elected. perseguição. Eu sou candidato. I am a Porque candidate. Deus me elegeu. Because God has elected. Venha forças do inimigo. Enemies can come. Levantai, força do inimigo. Enemies you may come. Mas quero vos avisar, But I want to não warn vão me you. conseguir, You will not porque há um prevail. Deus que me elegeu. You will not prevail, for Esse God Deus nunca me deixa só. will never forsake me. A carta de Paulo leva a igreja a não temer das perseguições, Is there to the church not to feed the persecution? mas a saber que há um Deus que elegeu-te e esse Deus está contigo no meio da But you perseguição. must know there is a God who elected you, is with you in the A persecution. eleição de Deus não nos imune da perseguição. God election doesn't remove us from A eleição de persecution. Deus nos protege no meio da perseguição. Protects us in the persecution. A eleição de Deus nos ajuda a melhorar a nossa fé no meio da perseguição. God's election, help us to improve our faith in the midst of persecution. No primeiro versículo ele diz assim, The first verse, versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Aleluia. A eleição de Deus God's election é para a santificação do nosso is espírito. for the sanctification of our spirit. O Espírito Santo The Holy Spirit santifica sanctifies todos que são all eleitos. those who are elected. Aleluia. Hallelujah. A santificação do Espírito The Holy Ghost é uma outra sanctification expressão is an expression relacionada à salvação da nossa vida. related to our lives Quem é salvation. salvo é santificado. Who is saved is sanctified. Quem é santo, o seu espírito é We santificado. say his spirit is sanctified. Você sabe que o que nos faz, o que nos une com Deus, What unites us o with que nos God, ajuda a estar em comunhão, em comunicação com Deus, help us to be in fellowship and communication with God. é aquela parte em nós que se chama espírito. Is that part in now which is called É pelo spirit. espírito que eu ganho o conhecimento de It is Deus. by the spirit that I gain É the pelo knowledge espírito, of God. pelo meu espírito que eu entro em comunicação com o mundo It is by my espiritual. spirit that I fellowship with the spiritual world. É pelo meu espírito It is que eu through my consigo enxergar a realidade I espiritual. can see the spiritual reality. Mas quem vive no pecado, But he who lives in o seu sin, espírito está morto, his spirit is significa That means incapaz he's de unable comunicar com to Deus. fellowship with God. O pecado impede o espírito do homem funcionar Sin hinders- no domínio espiritual. Man, it hinders man's spirit to function O in the pecado spiritual world. impede o espírito do homem entender as coisas do espírito. Sin hinders man's spirit to understand the things of Então, the quando spirit. você é salvo, When you are saved, você é santificado no teu you are espírito. sanctified in your spirit. Significa o Espírito Santo retira o elemento que impedia de não conhecer Deus. Holy Ghost remove the enemy which hinder you not to know O God. santificado no espírito. The sanctified of the spirit. O Espírito Santo, The Holy Ghost, pela salvação, through salvation, traz a purificação na nossa vida, brings sanctification in our life. usando o sangue de Jesus Using the blood of para Jesus purificar o nosso espírito purify our spirit. e que nos permite então funcionar com Deus. Allows us to function with God. Você tem um espírito que A funciona. spirit that functions. Você tem um espírito que conhece a Deus. That knows God. Você tem um espírito aberto às coisas de Deus. Have an open spirit to the things of Com, God. no teu espírito você pode saber: You can know in your spirit. Deus está comigo. God is with me. Deus está comigo. God is with me. Mesmo no meio da perseguição, Even being in persecution, Deus está comigo. God is with me. Mesmo no meio da enfermidade, Even being of infirmity, Deus está God is comigo. with me. Mesmo no meio da rejeição, Even being of rejection, todo mundo me rejeitou, God rejected me. mas Deus está But comigo. God is with me. Você pode estar seguro Can be firm quando você sabe que Deus está when contigo. you know that God E is no with teu you. espírito, In your spirit, você pode viver essa you realidade. can live this way. O marido te deixou, mas Deus está contigo. But God is with you.
Deus está comigo. God is with me. É uma grande verdade. It is a great É uma thing. grande realidade. It's a great É uma reality. grande virtude. It's a great virtue. Reconhecer a presença de Deus na tua vida. Acknowledge God's presence in your life, No teu espírito. in your spirit, No teu espírito. in your spirit. Aleluia. Hallelujah.